questão, ela vai tratar do cálculo do tempo de concentração. Então, a gente tem algumas fórmulas de cálculo do tempo de concentração. Aqui nós temos a equação de Kirchhoff, aqui tem a fórmula de Watt-Shaw, tá? Então, vamos usar aqui a equação de Kirchhoff, que é muito conhecida, que ela vai usar basicamente a informação do comprimento do rio principal e da diferença de altitude ao longo do Talweg, né? Talweg é o lugar geométrico, né? É o lugar geométrico das menores cotas em cada seção, ou seja, é o fundo do rio. É o lugar geométrico aqui onde a gente vai ter a cota, da menor cota em cada seção, onde vai ser onde seria aqui o fundo do rio, né? Seria o lugar geométrico que caracteriza o fundo do rio. Então, a gente vai ter aqui o tempo de concentração, então vai ser o comprimento do Talweg dividido pela diferença de altitude ao longo do Talweg. Então, é isso. Certo? Só que essa equação aqui é empírica, e ela é uma equação não homogênea, onde o L vai ser dado em quilômetro, e a diferença de altitude vai ser dada em metro. Tá? E o tempo de concentração vai ser dado em minutos. Então, é simples, né, a aplicação dessa fórmula de Kirchhoff. A gente vai ter aqui, no nosso caso aqui, desse problema, a gente vai ter o comprimento do rio principal 15, a cota máxima aqui 1.480, e o H-, que é a cota do exutório, de 809. Cadê? 809. Está aqui a seção de controle, que é a seção que a gente quer analisar os dados lá, calcular alguma cheia, alguma coisa. Então, com isso, a gente tem o ΔH, que é a cota máxima menos cota mínima, 691, e aqui a aplicação direta da equação, 57 L3 sobre ΔH elevado a 0,385. Com isso, a gente tem o valor do tempo de concentração em minuto. Se dividir por 60, encontramos o valor do tempo de concentração em hora. Fácil assim a equação de Kirchhoff. Eu não apliquei, mas facilmente a gente pode aplicar a equação de Watt-Shaw, onde a gente vai ter a informação do L, que é o comprimento do rio principal, dividido por S elevado a 0,5. Também é a equação que a gente tem que respeitar o conjunto das unidades, né? Aqui, no caso, o comprimento que vai ser dado em quilômetro, e o tempo vai sair de concentração vai ser dado em minutos. Então, tem várias outras equações por tempo de concentração. Algumas delas, cada uma delas tem um escopo de aplicação. Algumas foram elaboradas para regiões mais montanhosas, outras não, né? Tem tempos de concentração, inclusive, para regiões, áreas urbanas, né? Por exemplo, o município de Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, ele modificou a equação de Kirchhoff. Então, tem um fator de correção para considerar as características urbanas, né? E calcular o tempo de concentração em região urbana. Então, a gente vai encontrar na literatura um conjunto muito grande de equações por tempo de concentração, e essas equações são muito importantes, né? Porque, como eu já comentei com vocês, o tempo de concentração é utilizado como sendo o tempo para a chuva de projeto, né? A duração da chuva de projeto, por conta justificado aí pelo que eu já expliquei para vocês, em termos de que é o tempo de concentração, é o menor tempo em que toda a bacia contribui para o exutório, e que, para um dado período de retorno, a intensidade média de chuva na bacia, ela decai com o tempo. Então, a maior intensidade de chuva para um dado período de retorno, em que toda a bacia contribui para o exutório, é o tempo de concentração. Por isso, ele é utilizado como sendo a duração da chuva de projeto, tá? Essa é a justificativa. Então, vocês vão estar sempre precisando calcular o tempo de concentração quando estiverem fazendo algum tipo de análise de cheio, tá bom? Vou encerrar, então, aqui agora a explicação e o vídeo associado a essa questão.